Olá, amigos. Bem-vindos ao canal Ufologia São Tomé. Hoje eu vou dar continuidade à trazeda evolutiva da minha pesquisa lá em Paraíba, na região de Ingá, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre mais um aspecto que está em comum aqui também na cidade de São Tomé das Letras, que ocorreu lá também na região de Ingá, tá bom? Eh, no último vídeo eu falei um pouquinho sobre um painel, né, de devolutiva sobre as pesquisas que uma universidade ligada ao Instituto Federal fez sobre a Pedra do Ingá, né? Então, eles trouxeram algumas referências que eu gostaria de estar apontando aqui, até para colocar assim um ponto em comum aqui também, o que a gente pode também ter percebido de ocorrência sobre os registros arqueológicos aqui também que ocorreu na Pedra do Ingá, tá bom? Há uns meses atrás eu fiz um vídeo para falar sobre uma pedra que foi encontrada aqui, inclusive aqui para onde eu moro, aqui na região da Chapada, né? Uma pedra que tinha havia um painel originalmente, e nesse painel estava registrado um evento cataclísmico, né? Pelo menos foi que eu, na minha leitura, foi a leitura que eu fiz na época, que aquela pedra se retratava um registro de um evento cataclísmico mundial, né? Um evento em que teve uma chuva de meteoros que adentrou a atmosfera em vários pontos do planeta e, na verdade, foi um evento que mudou bastante, inclusive, a parte geológica do planeta, né? Então, essa pedra, ela foi encontrada aqui nessa região aqui da Chapada, na mineradora, né? A mineradora estava trabalhando, explodiu esse painel, originalmente era um painel grande, né? Algumas pessoas aqui da cidade conseguiram ver esse painel ainda antes de ser destruídos, né? Mas, assim, ainda não consegui encontrar pessoas que pudessem me relatar com mais detalhes, né, como que era esse painel originalmente. Eu sei que era uma laje, né, que ficava acima de uma pedra e nessa laje estava retratando esse evento, né, os meteoros caindo. Inclusive, eu comentei que esses meteoros, essa pintura era superficial na pedra, e ela, na verdade, ela tinha 2 cores, né, ela retratava com a cor vermelha e a cor amarela, né, no mesmo painel. Parte do que sobrou desse painel foi levado para a cidade e hoje se encontra sobre a guarda, né, de uma pousada aqui na cidade, Mirante das Pedras. Essa pedra hoje em dia está fixada na calçada dessa pousada, para quem quiser passar ali e ver, pedindo sempre para que a gente tome todos os cuidados para preservar uma relíquia que está ainda em nosso poder aqui na cidade, não é? Da mesma forma, lá em Igá, né, uma das pesquisadoras dessa universidade, que gerou esse painel informativo sobre tudo que colheram, inclusive essa universidade é ligada a um grupo de astronomia da Paraíba, que acabaram buscando, inclusive, referências sobre a parte celeste que está desenhada ali na Pedra do Ingá, né? Essa pesquisadora que apontou, Gabriele Baraldi, ela apontou que a Pedra do Ingá, além de registrar um mapa celeste das constelações, ela também trazia uma referência a um evento cataclísmico global em que ela relata que ocorreu uns 15 mil anos atrás, exatamente na época que ocorreu a chuva de meteoros cataclísmico que destruiu parte da humanidade, né? Eu, nas minhas pesquisas também, cheguei na questão da Pangeia, né? É, Originalmente, a gente percebe, quando eu visitei o litoral ali da Paraíba, eu pude presenciar as falésias, né? Quem conhece, as falésias, elas são a parte geológica que a gente vê que ela é como uma parede, né? Uma parede, no caso, está ali naquele litoral, especificamente no litoral da Paraíba, foi o que eu senti muito mais forte,
essa percepção de que as falésias eram como se fosse um rasgo, como se tivesse ali junto, unido, um outro território que foi arrancado e foi afastado, né, do continente. E a gente sabe que a teoria da Pangeia, não é teoria, na verdade foi constatado que o Oceano Atlântico ele se originou ali entre meios dos continentes da África e aqui a parte do Brasil, né? Então a gente percebe que toda aquela região que está entre o Oceano Atlântico, exatamente naquela região ali da Paraíba, eu tenho a impressão que em algum momento, por conta de vários eventos, cataclismos globais, essas duas paredes foram arrancadas e foram separadas uma da outra, né? Então, essa Gabriele Barodi, ela fala de um evento de meteoros que pode ter ocasionado ali numa precipitação daquela região, e ela também fala que a Pedra do Ingá relata exatamente descrevendo a chuva de meteoros, né? Então vejam que pontos em comum, né? Quando a gente fala que o Sumé, né, que deveria ser essa entidade extrafísica, que a gente vem trabalhando, vem tentando entender se é um ser intraterreno, se ele é um ser, digamos assim, entre os dois meios, entre humano, entre deuses, um híbrido, né? É, assim, a minha pesquisa aponta para esse ser, estando aqui em São Tomé das Letras, presencialmente, e que acabou que ele também, de alguma forma, foi a parede, o ponto de apoio, né? Que fez com que a cidade fosse iniciada para uma habitação, né? Para se tornar de fato uma cidade que é hoje em dia, que a gente conhece. De alguma forma, ele participou da fundação da cidade. Então, quem conhece a história originalmente, né, a gente percebe que de alguma forma ele deu uma interferida, interferiu de alguma forma. Mas assim, eu estou tentando colocar os pontos em comum que ligam São Tomé das Letras com a cidade lá de Ingá, na Paraíba, né? Por quê? Porque lá houve um registro mais também contundente de dizer que Sumé esteve presente lá e foi dos deuses, né, indígenas também, que eles cultuavam e que eles também receberam orientações fundamentais, né, para escrever, né, aquele painel diferente, né, que é para do Ingá, porque ele trabalha também as questões celestes, né, que não é comum, que a gente vê que são rupestres em várias regiões aqui de Minas Gerais, em vários lugares, a gente não percebe apontamentos ligados às questões do céu, né? Aqui em Santo Tomé, por exemplo, a gente também tem o registro da Pedra do Disco, né? Que aponta inclusive a presença de uma nave, né? Tanto que a Pedra do Disco ela é referendada, né, pelo IFAM como a Pedra da Nave, né? Então a gente percebe pontos em que a gente vê que Sumer esteve aqui e lá, e o fundamental foi falar um pouco mais sobre a questão desse evento da chuva de meteoros que ocasionou um evento dramático para o planeta, né? Voltando a falar sobre a geografia ali da Paraíba, a gente percebe pelas falésias, né, que o relevo de alguma forma era muito próximo ali à África, né? E a gente sabe também que o berço sumério é exatamente ali em Iraque, né, na região da Mesopotâmia, que desceu, inclusive ali na região do Egito, interferiu inclusive no Egito, né? No tipo de formação religiosa, tecnológica, tudo aquele apanhado de conhecimento egípcio teve interferência dos deuses sumérios, né? Dos deuses sumérios que diziam que eram híbridos dos Anunnakis, eram seres híbridos. Então, essa história dos sumérios, que desapareceram, né, em algum momento, ela esbarra muito fortemente na questão dos deuses que vieram do céu. Então, a gente não pode deixar de reconhecer que, de alguma forma, o que seria um conto, o que seria uma lenda, deixa de ser lenda quando a gente percebe monumentos como, por exemplo, a Pedra do Ingá, né? Que relata como mais um mapa, né?
astronômico, né, das constelações, para registrar a Via Láctea, a posição do planeta, a posição da Lua, do Sol, em sentido de todo esse conhecimento que a gente percebe, né, ali na Pedra do Ingá, né? Eu estive ali também na Cabaceira, que fica um pouquinho mais adiante ali de Ingá, né, para fazer também, assim, um reconhecimento, tal, fazer umas pesquisas ali, que eu percebi, né, ali naquela região, existe, o lajeado do Pai Mateus. Originalmente esse nome, Lajeado do Pai Mateus, ela é uma referência a uma pessoa negra, né, do século passado, que viveu ali entre meios às tocas que existem nessa região, né. Mas quando a gente vai visitar ali nessa região, a gente observa algo muito interessante. Por exemplo, eu percebi que ali o Lajeado do Pai Mateus, ele se refere a uma zona de impacto muito grande, ela pega uma área grande, sabe, a gente percebe que é uma região de impacto de algum meteoro que caiu ali, né. E a gente percebe que todas as vezes que há uma grande explosão, né, o terreno, ele alavanca, as pedras que viram como, esferas, né, de vários tamanhos, né. E essas esferas a gente vê espalhadas ali em todo esse terreno do lajeado do Pai Mateus. As esferas de vários tamanhos. Inclusive tem uma montanha um pouco atrás, próxima ali do lajeado, e que a gente percebe a olho nu uma quantidade muito grande de detritos que estão assim pendurados, espalhados na montanha, com uma montanha de detritos em cima da montanha. A gente percebe que ali, de fato, é uma zona de impacto, né, é uma referência ainda mais, talvez, para a gente estar pensando nessa questão da chuva de meteoros, né, que ali deve ter sido uma das zonas de impacto, né, e mais para frente, a cidade mais para frente um pouco, ali acho que umas 2 horas, tem uma outra área de impacto que se chama a cidade de Sousa, né, então ali inclusive tem um parque dos dinossauros, porque há a pegada de dinossauros ali também. Então aí é uma outra é uma outra esfera que eu não vou entrar aqui nesse detalhe, né, mas o detalhe que eu acho, assim, bastante interessante, é a coincidência, né, de intenção desse grupo Sumé, né, ou Sumé propriamente dito, eu não sei se Sumé era só ele andava somente, só ele, ou se ele também trazia um grupo com ele, né. Então, aí a gente percebe, né, a gente fala assim: "Ah, não é possível", a nossa história, refuta, né, que sumérios não poderiam estar aqui, porque eles eram de outro lugar, outro continente. Só que a gente observa que em algum momento estava tudo muito próximo, tanto a África da Paraíba ali, né, quanto outras Rio de Janeiro, Santo Tomé, na verdade tudo era um lugar muito perto, né. Se houve um impacto anterior que afastou os 2 continentes, eles aí em algum momento eles estavam ainda muito próximos, né. E aí a gente percebe que em algum momento era muito fácil, né, o trânsito dos sumérios aqui para a nossa região aqui do Brasil, que hoje é o Brasil, mas eu acredito que antes, né, em algum momento, talvez há uns 20.000 anos atrás, não sei quantos anos atrás, tudo era uma coisa só, era a tal da Pangeia, um único continente, não é? E talvez, o afastamento dos continentes tenha sido algo que foi, aos poucos, acontecendo aos poucos, inclusive a chuva de meteoro, que de tempos em tempos ocorre dentro do planeta, né, ela é algo que é substancial, algo que faz parte, né, contexto, para a gente até entender o que veio fazer um Sumer, que era o determinado do povo sumério, que era ligados aos Anunnakis, os deuses que vieram do céu. Fala-se muito sobre os seres híbridos humanos com os deuses, e porque não, Sumer não era um híbrido, um ser híbrido, não é? Então, a gente começa a perceber que falta um elemento aí mais sério para a gente poder entender essa interferência de Sumé aqui no Brasil, né, no nosso continente, inclusive subindo ali mais para os Andes, ele já muda o nome, mas a gente percebe que o personagem é o mesmo.
Então, quem foi Sumer nessa história toda, né, que interferiu bastante nos aspectos evolutivos, já que ele trouxe com ele, junto aos nativos, né, dessas regiões por onde ele passou, conhecimentos básicos, né, de plantio, de agricultura, de medicina, mais assim ligada à natureza, às questões da natureza, e porque essa preocupação que os sumérios tinham de estar retratando, deixando como assim um registro, né, para a posteridade, para a humanidade, para quem tivesse em algum momento no futuro encontrar esses registros, né, para falar das chuvas de meteoros que de fato apontaram, né, como um evento cataclísmico mundial. E a gente percebe que também ali na região do Iraque, né, que é o berço dos sumérios, há o registro também do Göbekli Tepe, que é uma escavação de um espaço arqueológico que foi recentemente encontrado, e por lá também a gente começa a estudar elementos figurativos que demonstram também esses eventos cataclísmicos. E na coluna 43 há um registro muito claro que retrata também essa chuva de meteoros que, segundo apontamentos, ele desloca ali da região de Taurus, né? Em algum momento em que o planeta estivesse com o campo magnético mais enfraquecido por conta das mudanças da polarização, que essa época que foi uma época em que isso deve ter ocorrido, né? Em termos mundial. Eu estou assim pincelando assim os conhecimentos, minha teoria para falar que é possível, é muito possível e muito viável que os sumérios estivessem em algum momento muito próximos aqui, por conta dos continentes que faziam parte um do outro em algum momento, que o trânsito realmente era possível. A gente não pode imaginar um contexto, né, histórico em que a gente não pensa que alguns eventos de fato aconteceram, né, e que houve movimentação dos territórios, dos terrenos, e que permitiram, né, essa forma de entendimento. É uma teoria que eu estou trazendo, estou apontando, né, da Pangeia, inclusive dos continentes que se submergiram. A gente sabe, vem cada vez mais aparecendo notícias de que cidades inteiras submergiram por conta de eventos, terremotos, e que e pode ter sido exatamente nessas épocas de mudanças, né? Como a Atlântida, que sumiu, submergiu. Então, assim, a gente tem que estar imaginando que o cenário de certas situações que a gente pensa assim, que aconteceram no planeta, pode não ter sido o mesmo que a gente tem hoje. Então, a gente não pode traçar conhecimento histórico a partir daquilo que a gente tem hoje como um ponto assim, é isso, sabe? Os continentes sempre foram assim? Não, não sempre foram assim, né? Então, é uma linha de entendimento e que me faz acreditar que Santo Tomé das Letras estava muito ligado às questões ali da Paraíba e traziam um rico conhecimento nas questões arqueológicas, que muitas delas ficaram perdidas aqui na cidade por conta da mineração, por conta da ignorância, da falta de conhecimento do que são esses registros e por que eles estão ali. De alguma forma, tem algum motivo, né? Tem algum significado. Nós que somos aqui, estamos aqui dentro da cidade, temos assim uma obrigação de estar tentando reconhecer a importância de se preservar e de conhecer melhor a história arqueológica da cidade, tá bom? Então, eu vou terminando esse vídeo por aqui, porque já está bastante longo, e eu vou retornar para falar das questões que eu vi lá em Igá, aponta os mapas celestes, os alinhamentos, enfim. Aí eu volto para um outro vídeo para continuar a falar sobre essa minha pesquisa lá em Paraíba. Tá bom, gente? Eu fico muito grata para quem está seguindo o canal Ufologia São Tomé. Eu venho dizendo que é um canal nosso. Eu tenho me empenhado para trazer esses aspectos das pesquisas sobre essa parte histórica da cidade, porque eu acho super importante relacionar a parte histórica com a parte ufológica, porque é um ponto em que a cidade já vem se apoiando,
como referência para o que é hoje a cidade, como ela se apresenta, né, ligada às questões da ufologia, tá bom? Eu peço para quem puder, compartilhar esses vídeos, né, está dando o like aqui no canal, se inscrevendo no canal, porque esse é um trabalho, que é para todos nós, né, e eu percebo que tem bastante visualizações, a gente chega a ter 4.000 visualizações mensais e, assim, poucas pessoas estão acompanhando, né, curtindo o canal e acompanhando o canal, tá bom? Eu fico muito grata, gente. Até mais e fiquem com Deus. Tchau, tchau.